Estamos vivendo a história dos investimentos em renda variável no Brasil. Hoje, dia 11 de novembro de 2025, a Bolsa Brasileira, o Ibovespa, bateu 158 mil pontos, o seu maior patamar da história. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma semana. Hoje entramos na nossa 8ª semana de aportes na carteira de investimento, a nossa carteira de aposentadoria, completando então R$ 4.000 aportados. Então vamos fechar 2 meses de investimento na nossa carteira de aposentadoria. Somado ao nosso recorde de aportes, temos o recorde do Ibovespa, 158 mil pontos. Há uns dias atrás havíamos falado e projetado o Ibovespa até os 153 mil pontos. Ele já rompeu esse patamar e está indo em busca dos 170 mil pontos aí que muitos analistas estavam projetando para o Ibovespa. Mas antes, se você ainda não se inscreveu no canal, desce aí, se inscreve, já aproveita e deixa o like, isso aí ajuda muito a entregar o nosso conteúdo aí para mais pessoas que também possam estar aí querendo construir uma carteira de aposentadoria e não depender exclusivamente do governo. Então, pessoal, alguns dias atrás eu trouxe para vocês a comparação em relação ao preço sobre lucro da Bolsa Brasileira em relação aos outros países do mundo. Se vocês voltarem alguns vídeos atrás, vocês vão ver essa comparação. A Bolsa Brasileira, ela negocia um preço-lucro muito inferior à do restante do mundo. Por exemplo, ontem, no caso, dia 10/11, a nossa bolsa estava negociando a um PL de 9,83 vezes o lucro, certo? Em comparação aos Estados Unidos, por exemplo, lá os papéis negociam, a bolsa americana, no caso, ela negocia a 28 vezes o seu preço sobre lucro. Então, olhem a diferença de 28 para 9 vezes aí, é quase 3 vezes o preço sobre lucro da Bolsa do Brasil. Então, pessoal, vamos fazer uma projeçãozinha, supondo que o Ibovespa volte aí para a sua média histórica, que seriam 10,89 vezes o seu preço sobre lucro, certo? Então vamos pegar o fechamento de ontem, né? Afinal, esses 9,83 é de 10/11. Então vamos pegar o fechamento de ontem. Então ontem o Ibovespa fechou em 155.257. Vamos usar aí 155.300 para arredondar e ficar mais fácil a nossa conta, certo? Então vamos pegar aqui 155.300 vezes os nossos 10,89, que é onde a gente quer chegar, dividido pelos nossos 9,83, que é onde a gente tá. Isso aqui é uma regrinha de 3 bem básica, tá, gente? Então isso tá nos dizendo que o Ibovespa, chegando, né, na sua média aí de 10,89 vezes o seu preço sobre lucro, teria que estar negociando então na faixa de preço aí dos 172 mil pontos, beleza, pessoal? Então, se nós voltarmos aqui para o gráfico do Ibovespa, hoje ele deu um baita salto, eu já vou comentar sobre isso. E projetarmos aqui os 172 mil pontos, nós temos aí um grande caminho para percorrer ainda. Em relação ao fechamento de ontem, estamos falando aí de mais 10% até o final do ano. E que também bate aí com as projeções dos analistas que estavam projetando o Ibovespa aos 172 mil. Vai chegar lá? Não sabemos. Mas já vamos entrar um pouco mais a fundo nisso, beleza? Outro fato também, pessoal, que pode influenciar muito aí nessa alta do Ibovespa e levar ele até o patamar dos 172 mil pontos, é a questão da redução da taxa Selic, que já está vindo com projeções. Hoje a gente teve a divulgação do IPCA acumulado dos últimos 12 meses e do IPCA mensal. Aqui está em vermelho no Investing, tá? Mas os dados foram positivos. Se notarmos aqui no acumulado, então anteriormente tinha vindo 5,17% de inflação, estavam esperando 4,75 e veio 4,68, então veio uma inflação abaixo da esperada. Tanto no IPCA acumulado para os 12 meses quanto no IPCA mensal, beleza? Tivemos essa redução aí, o que é positivo e que pode estar sinalizando aí para o Banco Central, ó, a inflação está baixando, pode começar a pensar em reduzir os juros, beleza? Inclusive aqui já saiu na Infomoney, então, que o IPCA de outubro confirma a desaceleração e reforça a corte na Selic do início de 2026. A inflação acumulada em 12 meses caiu 5,17% para 4,68%.
o menor patamar em 9 meses. Isso é muito positivo para a economia do Brasil. Então, pessoal, o que que a redução, por que essa redução da taxa Selic ela é tão impactante? Porque se nós olharmos aqui ó, o balanço da B3 aí, investidores, pessoa física, né, investidores CPFs na renda fixa. Então aí estão com 101 milhões de investidores, pessoa física na renda fixa, contra 5,3 milhões de investidores na renda variável. Podemos dizer aí então que apenas 5% da população que investe, não é nem da população brasileira, tá? Da população que investe em renda variável. O restante fica todo na renda fixa. Hoje, a renda fixa está muito atraente a 15%. Mas vendo os dados da inflação que estão diminuindo, atrelados a um possível corte da taxa Selic aí no início do ano que vem, eu estipulo aí, e junto aos outros analistas aí, o que eu vejo de comentários, as projeções dos bancos também, eles estão projetando para o final de março o primeiro corte da taxa Selic. E para o final do ano, a Selic está girando em torno de 13,25% ao ano. Isso aí é uma queda aí de 1,75% no rendimento. E isso vai com certeza fazer com que parte desse pessoal que está hoje investindo aí em renda fixa vá a encontro de melhores oportunidades e de uma maior valorização aí da sua carteira. Então, eles vão acabar, uma boa parte desse pessoal, eu acredito que vai acabar vindo sim para a renda variável, o que vai impactar em mais entrada de capital nas ações, aí nos nossos ativos, e vai jogar o preço da bolsa lá para cima. Então, voltando aqui para o gráfico do Ibovespa também, hoje aqui, dia 11/11, ele já abriu aí com muita força, porque o dado da inflação ele foi divulgado hoje cedo, ó, foi divulgado às 9 horas, junto com a abertura do mercado futuro. Então, às 10 horas, quando abriu o mercado à vista, nós já tínhamos aí a informação de que a bolsa ia subir, né? Porque os dados da inflação vindo abaixo do projetado, com certeza fazem a bolsa subir. Então, pessoal, pegando aqui, traçando um Fibonacci do nosso último fundo relevante até o nosso último topo histórico, pois ainda não temos um topo formado, né? Não tivemos a reversão da tendência. Vemos então que o movimento foi até os 147 mil pontos e 500 e retornou até a faixa dos seus 50%, pegando liquidez. Então ele veio e rompeu aqui o nosso topo histórico e foi até a incrível projeção de 161 de Fibonacci. Quem trabalha aí com Fibonacci vai saber, essa projeção aqui ela é muito, muito assertiva, tá? E em mercados muito fortes, pessoal, mercados de muita força compradora, numa tendência muito forte, que é o que a gente está vendo aqui no Ibovespa. Olha quantos dias de alta que a gente vem tendo aí, desde o último dia que fechou um candle de baixa aí foi dia 21 de outubro. Então aí praticamente 20 dias de alta e 15 dias de alta. Quando tem uma perna muito forte assim, a gente projeta. Deixa eu pegar a ferramenta aqui só um minuto. Então, quando tem uma alta muito forte, tivemos uma alta, um recuo até os 50% e mais uma boa pernada de alta. Existe sim, pessoal, a possibilidade do Ibovespa fazer mais um recuo aqui. Acredito que tentando chegar próximo ou até tocando esse último topo aqui, que agora vai servir como um suporte para ele. E a tendência é buscar sim o 261, tá? E consequentemente e coincidentemente, os nossos 261 estão lá nos 173 mil pontos. Projetamos 172 mil. Então, assim, tem muitas coisas indicando, pessoal, que sim, que o Ibovespa pode estar indo buscar aí os seus 170 mil pontos, beleza? Se pegarmos agora uma projeção de FIBO desse último fundo até esse topinho, supondo que aqui forme um topo, projetou, deixa eu tirar esse de baixo aqui. Vamos projetar esse aqui somente, apagar essas linhas. Então vamos projetar esse último fundo com esse topo, certo? Então vejam, pessoal, o movimento, se aqui hoje formar um topo, vamos supor que aqui forme um topo. O nosso movimento padrão, o nosso movimento esperado é realmente isso, que o Ibovespa cai aqui até na região do 0,5, 0,38 aqui de FIBO, que vai, olha só, justamente vai coincidir aqui com o nosso topo anterior, e aí sim, pegue liquidez para
retomar essa subida, tá? Isso é o que eu vejo aí pro Ibovespa nos próximos dias. Eu vejo o Ibovespa nesse cenário, tá? Até final do ano aí buscando sim essa região dos 170 mil pontos. Tivemos balanços muito fortes das empresas, das principais empresas brasileiras, Itaú com balanço forte, Petrobras balanço forte, BB Seguridade balanço forte, Vale balanço forte. Então acredito sim que caminhando para essa redução de taxa de juros, mais aportes, mais valores entrando no mercado, os balanços das empresas bons e esse ralizinho que a gente sempre tem aí no final do ano, eu vejo que o Ibovespa sim vai buscar aí os 170 mil pontos nos próximos meses. Então, pessoal, fica um pouco difícil a gente fazer aportes. Eu até estava ontem pensando. Ontem não tínhamos nenhuma ação considerada barata, tá? Na nossa carteira com a alta da bolsa. Hoje algumas deram oportunidade, como eu já vou mostrar para vocês. Mas a nossa carteira ela se prova ser uma boa carteira quando a gente consegue ter aportes nas máximas históricas e mesmo assim continuar tendo uma carteira lucrativa. Então, vindo aqui para nossa carteira CBCS, então nossos ativos, os únicos dois descontados é BB Seguridade e KLBN, os mesmos dois ativos que investimos na semana passada, certo? Uma coisa interessante sobre o BBSE que eu estava olhando, BBSE ela paga os seus dividendos, anuncia, né, os seus dividendos, ou a Datacom, sempre ali no mês 2 de cada ano, certo? Então, esse dividendo que a BBSE pagou no mês 2 ele é referente ao quarto trimestre de 2024, certo? Da mesma forma que esse que foi anunciado em 2024 é referente ao quarto trimestre de 2023 e assim por diante. Sendo assim, nós fizemos um dividend yield ali projetado da BBSE no último vídeo, tá aqui ele. Então a gente tinha um dividendo projetado aí de 4,08 em relação ao lucro, né, que a empresa fez, e ela paga normalmente aí 88% de proventos. A gente fez, se não me engano, com base em 86% de payout, beleza? Então, se pegarmos aqui os 4,08 da empresa menos esses 1,94 que ela pagou de dividendos, menos os 1,94, menos 1,94. Então, nós teremos aí esperando 2,14 de anúncio de dividendos da BBSE aqui para o nosso início do ano. Então, eu vejo aí que é uma boa oportunidade de a gente estar adquirindo essa empresa para receber esses proventos. Afinal, como a gente viu no último vídeo, 4,08 dividido por 33,10, que era o nosso preço médio, vezes 100. Então aí ela nos dá um dividendo de 12,32%. Então aí que é um dividendo bem robusto aí para a BBSE. Então justifica o nosso aporte aí, beleza? Então vamos fazer o nosso aporte lá no aplicativo e na sequência a gente atualiza a nossa carteira no Investidor 10, beleza? Então aqui no aplicativo já, pessoal, estamos aí com os nossos R$ 500 da semana depositados já. Vamos dar uma passadinha aqui na nossa carteira, que nos últimos vídeos a gente não abriu. Estamos com um total de R$ 3.613. Lembrando que investimos 3.500, então estamos aí R$ 113 positivos. No Brasil, estamos R$ 134 positivos, então acompanhamos, né, toda essa alta da bolsa aí, então é normal a gente ter uma variação positiva da nossa carteira. Então aí, vou dar uma passadinha só nas nossas ações aí. Quem tiver interesse em estar vendo qual que é o desempenho de cada uma aí na nossa carteira. Vamos dar uma olhadinha no global também. 129 dólares investidos. 2 dólares e 44 de rendimento. Porém, pessoal, a nossa carteira dolarizada ela tá negativa, tá? Por conta da queda que o dólar teve aí nos últimos dias. Hoje, se não me engano, tá batendo abaixo dos 5,30 pela primeira vez aí no ano. Beleza? Então, o nosso aporte hoje vai ser novamente em BBSE 3, que é a única ação aí que está descontada na nossa carteira. E Klabin, KLBN 4, o nosso saldo também, como a gente sempre faz, beleza? Vamos investir então os nossos R$ 400 aqui no Brasil. Investir, Brasil, ações.
BBSE3F, BBSE3F. Então vamos comprar, pessoal, 11 ações de BBSE3 a R$ 33,55. Confirmar. Voltar para o Home Broker. E o que sobrar aqui, pessoal, a gente aporta em KLBN4F. Então nos sobrou aí mais ou menos R$ 31,00, que vai nos dar aí 8 ações da KLBN4. Beleza, pessoal? Então executadas as ordens da nossa carteira de aposentadoria. Então aqui, ó, pessoal, se olharmos, então, na semana passada também compramos KLBN e BBSE, as mesmas ações. Lembrando, né, que a gente não recebe proventos pelo valor das ações, e sim pela quantidade de ações. Então, quanto mais ações a gente tiver, melhor vai ser os nossos rendimentos e o nosso retorno. O nosso aporte de sexta, pessoal, eu não fiz vídeo na sexta-feira, mas eu estou fazendo da mesma forma o aporte todas as sextas em dólar, tá? Eu postei lá no nosso grupo do Telegram a ordem executada, então dia 7/11, às 14h35, compramos AMT, $18,28, beleza? Se você ainda não entrou no grupo, entra lá que você não vai perder nenhum aporte. Então, pessoal, aqui no Investidor 10, vamos abrir aí nossa carteira. Então, estamos aí com uma valorização de aproximadamente 4%. Então, R$ 3.610. Aqui ele dá uma valorização um pouco maior, porque aqui ele já conta no nosso lucro total os dividendos que a gente tem por receber, tá? Então, aí nós temos já 10,8 de dividendos a receber. Então, aqui no resumo ele já consta esses dividendos, beleza? Vamos fazer o lançamento aqui dos nossos ativos e na sequência a gente já faz uma passadinha aí na nossa carteira, no nosso resumo. Então, compramos KLBN4, 8 unidades, a R$ 3,59, somadas a BBSE3, 11 unidades, a R$ 3,55. Vamos voltar para a carteira, vamos dar um F5 aqui para atualizar. Então, pessoal, chegamos aí, como eu havia dito anteriormente, aos nossos R$ 4.000 investidos. Lembrando que desses 4.000 aqui, então, ainda faltam a gente investir ainda falta a gente lançar os nossos R$ 100 que vamos fazer o aporte na sexta-feira dolarizado, mas a nossa carteira já atingiu isso devido à nossa valorização, certo? Então, estamos com uma rentabilidade aí de 5,37%, uma variação de 3,04%. Então, em comparação aos outros índices aí, tá? Esse mês a gente já vem batendo aí o IPCA, o IFIX e o CDI. Então, com uma rentabilidade de 5,37% contra 2,57% do CDI. Lembrando, né, que isso ocorre muito por conta dessa disparada que a Bolsa deu. Mas o nosso objetivo é bater sempre o CDI com folga, beleza? Vamos acompanhando aí então a evolução nos próximos meses. Lembrando que o nosso objetivo é sempre o longo prazo, nunca investimentos com resgate imediato. Nas nossas metas, então, atingimos R$ 4.000 aí. Estamos em 40% da meta dos 10 mil e em 3,34% da meta dos 120 mil. Então, estamos no caminho aí rumo à liberdade financeira. Beleza, pessoal? Por hoje era isso. Se gostaram, não esquece de deixar o like aí embaixo no vídeo, de se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito. Se puder compartilhar com algum amigo aí que está se aventurando e querendo construir uma liberdade financeira através da renda variável, fica à vontade, isso nos ajuda muito. E até a semana que vem. Um abraço e bons investimentos.